Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem interessante. A ideia é contrastar o que uma fonte chama de evangelho da graça com uma religião feiticeira. É um olhar que, olha, pode de fato mudar a perspectiva sobre a fé. E o ponto de partida é essa frase forte de um sermão do Ed René Kivitz. A ideia central é que a fé, muitas vezes, é tratada quase como uma fórmula mágica. Vamos tentar entender direitinho por que isso acontece e, claro, qual é a alternativa que ele propõe. Para a gente poder construir esse raciocínio, a fonte nos leva para um lugar e um tempo bem específicos. A cidade de Éfeso, lá nos tempos bíblicos, mais precisamente durante a passagem do apóstolo Paulo por lá, como está descrito em Atos 19. O cenário descrito é de uma intensidade espiritual enorme. A gente está falando de curas, de exorcismos, de eventos realmente impressionantes, que são vistos ali como manifestações diretas de um poder divino. E o poder era tão palpável, tão presente, que objetos que Paulo simplesmente tinha tocado, como lenços e aventais, eram usados para curar pessoas. É esse ambiente, sabe, esse palco de poder extraordinário que vai preparar o terreno para o ponto principal do argumento. E é exatamente aqui que a história dá uma virada. Um ponto crucial, onde essa autoridade espiritual toda é colocada à prova de um jeito bem inesperado. Pois é, o que será que acontece quando alguém tenta, digamos, pegar um atalho e usar esse poder todo sem ter uma conexão de verdade? A fonte mostra exatamente isso com o caso dos 7 filhos de Seva. Eles tentaram imitar os exorcismos simplesmente usando o nome de Jesus como se fosse uma palavra de comando. O resultado? Foi um desastre. A tentativa não só deu completamente errado, como acabou em violência contra eles. E isso escancara o problema central que o pregador aponta: usar um nome poderoso sem ter um relacionamento real com o dono desse nome. E aqui a analogia fica perfeita. O pregador faz uma conexão direta entre o que os filhos de Seva fizeram e o uso de uma palavra mágica, tipo um abracadabra, algo que se diz esperando um efeito automático. Então, o primeiro grande argumento é este. A autoridade espiritual de verdade não é uma fórmula que se repete. Ela nasce, ela flui de uma conexão pessoal. Ela é delegada, não simplesmente tomada ou usada como um amuleto. E isso leva a gente direto para a segunda grande distinção que a fonte faz, que é a diferença fundamental entre dois modelos de viver a espiritualidade. Quando o pregador fala ética, não é no sentido de certo e errado, moralidade. A palavra aqui tem outro peso. Descreve uma fé que exige da gente responsabilidade, que pede compromisso, que é, na verdade, uma jornada de transformação pessoal. O contraste fica bem nítido. De um lado, essa abordagem que ele chama de mágica, que quer o resultado para ontem, uma solução instantânea, e do outro, a abordagem ética, que é entendida como um processo, uma caminhada de crescimento, que demanda comprometimento. Porque, vamos combinar, na visão mágica, a esperança é que uma única oração funcione como um feitiço e resolva tudo. Maus hábitos, traumas, problemas profundos, tudo cancelado num instante. A fonte argumenta que, por mais que isso pareça maravilhoso, essa ideia de uma fé varinha de condão é um grande equívoco da mensagem do Evangelho. Ok? Se não é mágica, então como funciona na prática esse tal processo ético de transformação? Como ele se parece no dia a dia segundo essa análise? A chave, ao que parece, está nesse verbo: desenvolver a salvação. Ou seja, não é algo que acontece de forma passiva. É um processo de colaboração, uma verdadeira parceria entre o esforço da pessoa e a ação divina. E o ponto aqui não é sobre merecer a salvação. A ideia é outra. É como se a salvação fosse um presente já recebido. O trabalho, então, seria o de desembrulhar esse presente ativamente. Isso se faz com esforço consciente, assumindo a responsabilidade pela própria mudança. No fim das contas, a mensagem principal é a de que um encontro com o divino é, sim, algo profundamente transformador. Mas essa transformação toda exige um compromisso ativo, um envolvimento real, e não só a invocação de um nome como se fosse um atalho. E essa análise toda acaba nos deixando com essa reflexão, né? Uma pergunta sobre a natureza da própria fé e, talvez mais importante, sobre o que, no fundo, cada um busca nela. É um atalho mágico ou um caminho de transformação? Fica aí pra gente pensar.